A gente está aqui na Conferência Estadual dos Bancários e das Bancárias do Espírito Santo, evento que organiza a categoria para a campanha nacional deste ano. E a gente vai conversar um pouquinho com o professor Nildo Ourix, do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele compareceu ao evento para falar da conjuntura nacional. Bom, Nildo, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Hoje aqui na Conferência Estadual dos Bancários, você falou um pouquinho que a crise que a gente está vivendo não é uma mera recessão. Qual é, então, o caráter dessa crise do capitalismo? Bem, não é uma recessão porque, em geral, quando ocorrem recessões de 1, 2 ou 3 anos, a própria recessão, porque desvaloriza os salários brutalmente, porque cria o desemprego, porque desvaloriza máquinas e equipamentos, ela permite aos capitalistas tornar mais barato o investimento e retomar normalmente o ciclo da acumulação com o crescimento do produto, do emprego, de uma eventual distribuição de renda, dependendo da luta dos trabalhadores, etc. Essa não, porque essa conjuntura, ela é o acúmulo de problemas criados pelo Plano Real, 1994, que colocou o Brasil na economia mundial como mero exportador de produtos agrícolas e industriais. E uma brutal, quase desaparição virtual do setor da burguesia industrial, produtor especial de máquinas e equipamentos. Os burgueses brasileiros, os capitalistas, preferem, antes de desenvolver máquinas e equipamentos, comprá-los prontos ou alugá-los da China e dos Estados Unidos. Isso significa que é uma regressão industrial gigantesca. Esse é o primeiro problema. O segundo é que, a partir do Plano Real, se estabeleceu um rentismo no Brasil, vinculado com a aparição, a multiplicação, uma fonte de riqueza fictícia, absurda, que é a dívida pública, e que exige, como nós podemos ver com a PEC dos gastos, uma perenização do gasto público naquilo que é importante para a população: infraestrutura, segurança, cultura, saúde, educação, medicina, todas as áreas, ciência e tecnologia, e curso livre para o gasto rentístico. O Brasil, no ano passado, pagou 800 bilhões de reais como custo da dívida, juros e renegociação. E os comerciantes, os industriais, os banqueiros, os latifundiários se acostumaram nessa vida mansa da acumulação fictícia, que implica em aumentar os impostos, reduzir gastos e fazer essa guerra de classes que o governo corrupto de Michel Temer move contra todos nós. Essa não é uma crise qualquer, portanto, ela exige de nós o que eu chamo de uma revolução brasileira. É o que você fala um pouco sobre o pacto dessas elites, desse capital agrário, financeiro, etc., para essa república rentista, né, que você diz. É a unificação do capital agrário, do capital bancário, do capital comercial e do residual capital industrial nessa rapinagem sobre o Estado, em primeiro lugar. Mas isso requer não só uma política fiscal contra todos nós, quer dizer, rico não paga imposto e quem sustenta o fisco são os pobres, e os trabalhadores, em especial, com os impostos indiretos e com a arrecadação do ICMS, etc. Mas como requer uma política de subsídio e proteção imensa para esse rentismo. Essa gente está com a vida mansa. Todas as medidas de isenção fiscal produzidas no governo Lula e na presidente Dilma, em especial, que seguem no governo Temer, todas as benesses de financiamento do BNDES a custo inferior às taxas de mercado, e o generoso aumento da taxa de juros, que mesmo quando baixa, porque baixa muito a inflação, a taxa de juros real segue sendo muito alta. Essa gente ganha rios de dinheiro e acumula poder sem produzir um alfinete. Então há uma unidade da classe dominante completa em perpetuar essa república rentista. E isso não se resolve no ciclo atual, porque o sistema político é um sistema que caducou, é um sistema podre. Podre pela corrupção e podre porque os dois grandes partidos que supostamente se opõem, os petistas e os tucanos, fizeram um consórcio petucano. E ambos vivem da mesma proposta, eles estão dispostos a atender as demandas desse setor. É nesse contexto de crise econômica, de crise política, que as eleições ocorram agora em 2018, tem que ter uma candidatura e um programa da Revolução Brasileira, que diga claramente para o povo que, permanecendo as coisas como estão, nós vamos continuar lambendo as feridas, acumulando miséria, desemprego, violência nas classes populares e uma vida de luxo extraordinária para os ricos no Brasil. Eles podem perpetuar o Brasil assim eternamente.
E o Brasil é um país demasiadamente grande e importante da América Latina para permanecer de joelhos diante de uma população, que são esses rentistas, que não são 10 mil, 12 mil famílias. E que está na hora de uma grande revanche das classes populares, dos sindicatos, dos trabalhadores, precisamente para agarrar os destinos da nação. Então não se trata de voltar para fazer política cíclica, como querem candidaturas como a do Lula ou do Ciro Gomes. É preciso uma ruptura com a ordem atual. Essa ruptura é um programa de reforma agrária, é o programa da auditoria da dívida, muito importante, é tirar o Brasil do raquitismo científico e tecnológico, é ter uma política cultural efetivamente vinculada com a cultura brasileira para enfrentar a indústria cultural metropolitana, a indústria cultural hollywoodiana, é um projeto educacional que tira a escola da calamidade em que ela se encontra, com pouco rigor científico, com pouco apego à realidade e sem nenhum vínculo com o desenvolvimento científico e tecnológico do país, é resgatar um sistema de saúde que a todas as luzes é absurdamente contra a população, é acabar com essa criminologia punitiva que domina e que criou a quarta maior população carcerária do planeta, com tendências de se transformar na primeira, cuja função é matar o nosso povo e morrendo também polícias, que são invariavelmente negros e pobres. Então nós precisamos de uma revisão drástica, até a burguesia insinua isso. E, sobretudo, tirar o Brasil desse bordão terrível, cínico e hipócrita de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é a riqueza do Brasil. Desde que Adam Smith entrou na economia política, em 1776, com a riqueza das nações, a economia política já aprendeu que o agro nunca pode ser a riqueza de um país. A riqueza do país está na divisão social do trabalho e está, sobretudo, na indústria. E isso, a China está aí para mostrar como é que se faz. Os capitalistas adoram a China, os preços da China, porque eles vão lá comprar seus produtos. Mas querem evitar aqui uma revolução brasileira, que cumpriria a função histórica que os russos fizeram, que os chineses fizeram, que os estadunidenses fizeram, que os franceses fizeram. E nós vamos ter que fazer a nossa revolução brasileira. Esse processo de reprimarização, então, que o Brasil está vivendo, você acha que está na contramão dessa luta de emancipação do povo brasileiro, então? E eu queria que você comentasse também como que, você falou um pouquinho já, mas como que os últimos governos contribuíram implementando políticas que favorecessem esses setores, esse agronegócio, o latifúndio, etc. Bem, Bruna, não se trata só de reprimarização, se trata de algo mais grave. As exportações brasileiras, elas estão baseadas quase que exclusivamente, mais de 70% delas, 80% mais precisamente, em exportação de produtos minerais e agrícolas de baixíssima densidade tecnológica. Então, o Brasil é um nanico na ciência tecnológica. O ano passado o Brasil pagou 6 bilhões de dólares de royalties por efeito de importação, de patentes, licenças, etc. E importou 19 bilhões e 600 milhões de máquinas e equipamentos, sobretudo da China e dos Estados Unidos. Quer dizer, a burguesia brasileira é tão raquítica que o Paulo Scaff, que está acusado de corrupção, ex-presidente da Fiesp, ele é um industrial sem indústria. Isso não só é caricatural, é patético, mas mostra a tessitura dessa burguesia industrial. Então, esse é um problema grave. A medida do Estado brasileiro, com Lula, com Dilma, com Fernando Henrique, com Temer, é sempre a mesma. É isenções fiscais, política tributária, portanto, política cambial, todas as políticas que o Estado detém e política inflacionária para favorecer esse setor, dando preços dolarizados para a população e benefícios infindáveis para essa classe dominante. Que, não obstante esses benefícios, não aumentam a taxa de investimento. A taxa de investimento no Brasil está em cerca de 15%, 16% do produto. Baixíssimo, não eleva mais o emprego, não tem mais essa capacidade. Então, continuar, o que eles fazem é uma rapina sobre o Estado, sob a alegação liberal desses movimentos liberais financiados pela embaixada estadunidense aqui, de que o Estado tem que sair da economia. Se o Estado sair da economia, eles quebram. Eu até apoiaria isso, mas teria que sair mesmo. Então o Estado está a serviço da classe dominante. Porque, via de regra, eles vão recorrer ao Estado para recompor aí os seus fundos e etc. É uma burguesia que tem esse hábito contumaz de precisamente recorrer à burguesia através de subsídios, através de política fiscal, política tributária, política cambial. Todo esse concerto de política é colocado a serviço dos seus interesses, sem uma resposta satisfatória
em termos de emprego, porque os empregos são absolutamente precarizados, 83% da população ganha até 3 salários mínimos e 10% dessa gente controla mais de 50% da riqueza. Isso é o Brasil um campeão mundial da concentração, nós não podemos mais deixar isso. E não nos basta mais esses programas sociais que eu chamo de uma digestão moral da pobreza, que é o Minha Casa Minha Vida, que não toca nem de perto no déficit habitacional, que é o Bolsa Família, que apenas mata a fome e aliena uma parte da população e que serve como uma digestão moral da pobreza, porque a burguesia dá risada com isso, porque ela sabe que pode manter os pobres acomodados, dando a impressão que nós estamos enfrentando a questão social, por isso que ela nunca se opôs. Por isso que até nas últimas eleição presidencial, até o Aécio propôs a criação do 13º do Bolsa Família. E porque finalmente é muito barato, consumiu durante todos esses anos uma cifra equivalente a 0,47% do PIB, muito pouco. Então a burguesia nada em dinheiro, destina 9%, 10% para o rentismo e destina 0,47% do PIB para os pobres. É algo muito barato, é um grande negócio. Você falou também, Nildo, sobre o momento que a gente está vivendo de mobilização também das ruas, né, que envolve uma grande parte da classe trabalhadora, mas inclusive setores da direita. E as denúncias recentes aí de corrupção fortaleceram um sentimento que já existia, de certa maneira, de que esse sistema político ele não nos serve, né? O que você enxerga de positivo nisso? Bom, nós temos que constatar que precisamente o movimento de massa se levanta no Brasil e começa a transitar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, precisamente com a queda da presidente Dilma. Isso significa que o petismo era um obstáculo para esse movimento. Quando o Temer aprofunda o ajuste iniciado pela presidente Dilma, sob o comando de um sujeito como Joaquim Levy, que era o executivo do Bradesco, depois de ter vencido uma eleição contra essa proposta, ficou claro para a maior parte da população, para mim e para você que já sabíamos, estava de pão comido. Mas a população descobriu que eles eram efetivamente iguais. E o vice da Dilma, que é o Michel Temer, ele, impiedosamente para se manter no cargo, ele continuou, e para salvar os corruptos, ele continuou aprofundando isso. Significa que o movimento, ele declarou que eu chamo uma guerra de classes contra nós. O movimento está respondendo. Uma resposta positiva, muito importante, porque significa abandonar as ilusões do período petista. E entender que o destino nosso está na mão dos trabalhadores, dos sindicatos, das suas organizações. E que um presidente, para ter a legitimidade de um presidente, precisa convocar o povo, coisa que o Dilma e Lula nunca fizeram. Nem para salvar seu próprio mandato. Você veja que grau de compromisso que eles têm com a classe dominante. E, ao mesmo tempo, a podridão do sistema político, com o fato de ter mais de 370 deputados e senadores delatados, indiciados ou até condenados, com 8 ministros do governo Temer indiciados aí por corrupção, mostra que o sistema político é corrupto e que uma solução para a crise do sistema dentro do marco atual, ela é uma solução insatisfatória que não contempla a população. E uma eleição em 2018 que restitua uma certa legitimidade eleitoral não consegue restituir uma legitimidade política do sistema, porque nós vamos ter que ter o exercício aqui do presidencialismo, não mais dessa farsa de presidencialismo de coalizão, que isso é uma picaretagem da ideia de que o presidente não pode administrar o país sem uma maioria parlamentar. Pode, nós já tivemos casos. Agora, para fazer isso, ele tem que contar com a opinião pública, ele tem que convocar o povo para as grandes batalhas. O crime de Lula e Dilma é que, em 13 anos de governo, jamais nos convocaram para uma luta sequer. Não nos convocaram para a defesa do petróleo, não nos convocaram para combater a corrupção, não nos convocaram para defender um mandato da presidente Dilma, não nos convocaram para nada. Por que eles atuaram assim? Essa timidez tem nome, é compromisso com a classe dominante. Eles queriam a reprodução do sistema tal como está, mas acontece que a população agora, pelo efeito da corrupção, percebe que o sistema político está podre. Nós temos que erigir um novo sistema político. Entre as medidas fundamentais é acabar com o Senado, fazer um sistema unicameral, acabar com essa imitação sórdida e colonial de ter um sistema entre Câmara e Senado que foi importado dos Estados Unidos. Para quê? Porque o Senado é a casa mais hostil aos interesses populares e nós precisamos de um sistema político mais direto. E a outra coisa é um presidente que convoca o povo nas grandes batalhas e, sobretudo, naquelas medidas que afetam milhões de trabalhadores e as instituições nacionais, o presidente recorra a plebiscitos. Quer dizer, não se trata de fechar Congresso,
Se trata de convocar o povo, porque tem causas como a da Previdência Social, da Seguridade Social, ou mesmo das leis trabalhistas, ou mesmo uma PEC como a 55 de contenção dos gastos públicos, ou da auditoria da dívida, ou da reforma agrária, ou de uma política externa independente, ou de uma medida sobre defesa de ciência e tecnologia no país, que tem que ser decidido pela população. Isso não é um Congresso que pode decidir, porque o Congresso, nós vimos, é muito vulnerável. E hoje é um Congresso corrupto, um covil de ladrões que não tem legitimidade para fazer coisa alguma e, não obstante, está redefinindo o Estado a serviço da classe dominante. Nilda, a gente está aqui num congresso de organização, né, de trabalhadores bancários. Nas próximas semanas a gente tem convocado uma greve geral. Queria que você falasse também um pouco de qual que é o papel das entidades de classe diante desses governos, né? Você falou que a gente não tem que pensar só em 2018, tem que pensar para além disso. Como que as organizações de classe precisam se comportar diante desses governos para discutir essas pautas, como você colocou, de forma mais autônoma e mais vinculadas aos interesses mesmo dos trabalhadores? Os sindicatos têm que deixar de abandonar esse abobamento que eles sofreram. Eu digo isso sem nenhum tom professoral. O abobamento é a ideia de que nós nos reduzimos a quase ovelhas, que somos chamados a votar a cada 4 anos. Os sindicatos têm que ter uma independência dos partidos e do Estado, atuar de maneira soberana e saber que os seus interesses não estão vinculados com os interesses dos governos, seja o governo que for. E que se eles não tiverem uma pressão gigantesca, se o presidente não convocar o apoio dos sindicatos, é que o presidente não quer o apoio dos sindicatos, quer manter os sindicatos silenciados, quer manter os sindicatos numa letargia que tanto dano fez para nós. E no momento que os partidos políticos, na sua grande maioria, são verdadeiros balcões de negócios, nesse comitê de negócios que é o Estado brasileiro, e que os partidos de esquerda estão começando a reagir, muito pequenos ainda, nós temos que recuperar o sentido militante do sindicato. E o sindicato tem que se transformar naquela referência crítica que a sociedade brasileira perdeu. Enfim, quando as referências críticas desaparecem, como de fato desapareceram no Brasil, e algumas estão em reconstrução, o poder do sindicato, que tem uma legitimidade corporativa de defender os interesses dos trabalhadores, tem que se afirmar para mostrar o rumo. Sem a luta dos trabalhadores, que são aqueles que produzem a riqueza efetiva do Brasil, porque rico não trabalha, por isso que ele não faz greve. Sem isso, uma participação decisiva, política, consciente, revolucionária, nós não vamos reconstituir uma referência. E você viu que num curto espaço de tempo, bastou a destituição da presidente Dilma para o movimento sindical começar a recuperar esse protagonismo. Veja o dano que foi essa conciliação petista e esse abobamento dos sindicatos de entregar a líderes falsos como Lula, como Dilma, e no passado até como Fernando Henrique Cardoso, a ideia de que eles poderiam resolver nossos problemas. Bem, então além dessa pressão que os sindicatos, esse protagonismo que os sindicatos têm que ter, eles não podemos esquecer que nós estamos num regime presidencial no Brasil. E o regime presidencial, ao contrário dessa patifaria que foi essa ideia de presidencialismo de coalizão, que foi uma forma de o presidente ocultar a capacidade de conduzir o povo, de convocar o povo para a luta, e ao mesmo tempo fazer os acordos com a canalha que ocupava o parlamento, esse covil de ladrões, o presidencialismo brasileiro tem a virtude, tem a necessidade de convocar o povo para a luta. Então a pressão debaixo dos trabalhadores, ela é fundamental, mas é fundamental que nós tenhamos um presidente com capacidade de convocar os sindicatos para a luta, convocar os sindicatos para as grandes causas nacionais, convocar os sindicatos para fazer isso que os sindicatos hoje, ao desamparo contra a imprensa, contra os poderes empresariais e contra a presidência e contra essa herança de 13 anos de letargia dos sindicatos, estão tendo que fazer, recuperando o protagonismo político. O presidencialismo brasileiro, num país desigual, não é um presidente que governa para todos, é um presidente que governa para a maioria, porque a absoluta maioria, 80%, 85% da população, está ao desamparo das políticas do governo. E apenas uma minoria, 12%, 15%, dependendo da metodologia que a gente usar, é que finalmente é contemplada com a política presidencial. E um presidente não tem que ter inibição nenhuma, dizer que está ao lado da maioria empobrecida, do povo trabalhador, da grande massa de trabalhadores, que hoje acumula uma cifra de 25 milhões de subempregados
e desempregados, um desemprego aberto inédito na história do país. Então, a próxima eleição presidencial, além de todas essas medidas, reforma agrária, auditoria da dívida, uma política científica e tecnológica à altura do Brasil, um projeto educativo desalienante e com rigor científico, uma saúde que esteja à altura das grandes necessidades da maioria da população, que vê seus filhos, seus parentes, seus amigos morrer em filas de hospital de maneira abjeta, quando o Estado destina 800 bilhões de reais para os rentistas. Um presidente tem que dizer que veio aqui para governar para a maioria, não para todos. Os ricos, os poderosos, já tiveram todos os instrumentos que eles têm à sua defesa, já tem a mídia para defendê-los, já tem as instituições culturais para defendê-los. Agora nós precisamos de um presidente que ampare a maioria da população e que diga que esse país vai ter lei e ordem, uma lei e ordem a serviço da grande maioria da população. É isso que nós precisamos. Então, as próximas eleições, nós temos que romper com o sistema atual para construir um sistema novo. É isso que eu chamo da Revolução Brasileira. Nildo, falar em revolução hoje parece algo muito distante, né? Só para a gente finalizar, você acredita nessa revolução? A revolução está em curso, nem é uma coisa de eu acreditar ou não. As pessoas, elas, em função da sua ingenuidade, dos seus temores, da sua ignorância no melhor sentido da palavra, elas acham que a China deu certo. E em 50 anos a China saiu com a Revolução Chinesa de um país agrário e feudal para uma potência dominante que coloca os produtos industriais nas nossas casas. E um país que se levantou. As pessoas ignoram que quem levantou a França foi a Revolução Francesa. E ignoram que quem levantou a Inglaterra foi a Revolução Gloriosa Inglesa. E ignoram que quem levantou os Estados Unidos foi o que eles chamam de a Revolução Americana. Ora, os padrões de saúde e educação e cultura de uma Cuba só existem porque teve uma Revolução Cubana. E nós o que vamos fazer não é imitá-los, nós vamos segui-los, no sentido que nós precisamos fazer uma Revolução Brasileira. Porque aqui nós tivemos ditaduras, governos nacionais reformistas, governos conservadores, governos liberais, governos do PT, 13 anos e não aconteceu nada. A regressão foi muito grande. É esse conjunto de medidas, aparentemente radicais, como a reforma agrária, como a auditoria da dívida, como um novo sistema educacional, como um novo sistema de saúde, como um novo sistema de ciência e tecnologia, a existência de um sistema de ciência e tecnologia com o controle das fronteiras, com o controle desse imenso patrimônio genético que nós temos que está sendo exterminado, para acabar aqui com o Brasil do latifúndio, das exportações de produtos de soja e minério de ferro, para acabar com o pagamento de royalties, essas medidas radicais, aparentemente, que dão vitalidade a uma república e constitui o arcabouço da Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira não ocorrerá pela atuação iluminada de alguns. Terá que ter a atuação de lideranças, como todas as revoluções no processo, na nossa história, na história brasileira, na história universal, mas terá que contar com algo fundamental. A Revolução Brasileira terá a cara do nosso povo e, portanto, o nosso povo tem que agarrar essa possibilidade com a generosidade que raras vezes a história coloca isso. A classe dominante já está tramando todos os seus planos para reconstituir um sistema político com alguma legitimidade constitucional. Nós precisamos colocar abaixo esse sistema e erigir na podridão do sistema, um sistema político em que a maioria participe, que as grandes decisões, repito, estejam na mão do povo. Isso que eu chamo da Revolução Brasileira. É uma hora revolucionária no Brasil, ou nós aproveitamos essa oportunidade, ou nós permaneceremos escravos por mais de 30, 40 anos. Obrigada, Nildo, por estar aqui conosco no evento e pela entrevista. É um prazer, é um privilégio participar dos sindicatos, um sindicato que eu frequento há muito tempo, e que é parte dessa força extraordinária que é a sociedade brasileira, que são os trabalhadores organizados e conscientes. Esses que abandonam a consciência ingênua, esses que assumem cada vez mais a consciência crítica e, a fazer essa passagem, acabam agarrando o destino do Brasil pelas mãos. É um privilégio estar com vocês.